amigos, minhas amigas que nos honram e nos prestigiam com as suas audiências todas as semanas, aqui na TV Mar, canal 25. Estamos dando início a mais um programa, Momento Jurídico, um programa de entrevistas, onde eu procuro sempre trazer pessoas interessantes, pessoas que tenham densidade de informação para nos ilustrar, para nos esclarecer. Hoje eu estou trazendo um médico de prestígio, um médico de grande valor na nossa sociedade, eu diria de grande prestígio em nosso país, um cardiologista que a gente chama de primeira grandeza, um homem com uma formação delicada, mas sobretudo uma formação proficiente. Nós vamos tratar disso com o Dr. Luiz Eduardo Magalhães, cardiologista, que hoje nos honra com a sua presença. E eu quero de logo, meu caríssimo Luiz Eduardo, agradecer a sua presença. Você vindo ao nosso programa, você abrilhanta, você traz luz e prestígio para o nosso programa, essa que é a expressão. Então eu quero lhe agradecer você ter aberto lá um espaço na sua vida profissional e vir aqui conversar conosco. Então eu quero deixar à vontade para fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores, que são, em última instância, a razão maior de nós estarmos aqui. Seja bem-vindo e muito obrigado, Eduardo, por favor. Doutor Jerônimo, eu que agradeço o convite, tão gentil quanto suas palavras, sempre de muita gentileza para comigo, e ao público tão diferenciado do seu programa, os meus cumprimentos. O nosso programa hoje ele é uma realidade. Ele é um programa que começou como um filete d'água e hoje ele já se impôs e hoje ele já é acompanhado por um grande número de telespectadores. Mas, meu caríssimo Luiz Eduardo, para iniciarmos a conversa, eu tenho conhecimento de que você teve uma formação exemplar na área médica, na área médica, seu curso de graduação, depois você saiu daqui de Alagoas, esteve no Rio e esteve em São Paulo. Eu queria logo levar isso ao conhecimento dos nossos telespectadores. Você graduou-se em que ano em medicina aqui na UFAL? É isso. Nós iniciamos em 82, em janeiro. E na época havia já um sonho do estudante de medicina de fazer o internato, que corresponde ao último ano, fora de Alagoas. Pelo fato de você ter novas fronteiras, de você ter novos conhecimentos. E nós fizemos isso na época. Em 1986, então, 87, nós fizemos o 6º ano na Unirio, na Universidade do Rio de Janeiro, no hospital chamado Gaffrey e Guinle. Então foi em 87, o último ano de faculdade. Certo. Em dezembro nós nos graduamos. Certo. E o segmento depois? Depois houve uma curiosidade. Como eu tive acesso ao curso de medicina aos 16 anos, me apresentei ao Exército aqui em Maceió e tive que ficar no que se chamava de adiamento de corporação. Certo. Nem precisei falar nada. Quando me viram aos 18 anos no 2º ano de medicina, eu disse, não, você se apresenta ao final. E ao me apresentar ao final no Rio de Janeiro, seria convocado, à época, para servir para o Exército. Certo. E houve um certo medo, porque havia uma grande chance de, indo para o Exército, ir para as fronteiras. Não me agradava muito a ideia de passar o meu primeiro ano de formado nas fronteiras. Posso contar uma breve história? Claro. Fica à vontade. Eu tive que recorrer a uma prima de meu pai, legítima, certo, que era casada com um comandante da Marinha. Moravam em Botafogo. Estive lá à casa dela, me apresentei, sou filho de seu primo, assim, fui muito bem recebido. E queria que seu esposo, se ele pudesse me ajudar nisso, o comandante. A gente chama isso de dar uma penada. Aí ela disse assim, olha, eu acredito que ele, se puder, ele vai lhe ajudar. Mas ele está na Antártida. Ele era o comandante do Barão de Tefé, um navio de pesquisa. Aí tivemos que marcar outro dia, que sabíamos que ele ia entrar em contato com a residência, para eu me apresentar através do rádio. Enfim, o comandante nos alçou para a Marinha do Brasil, onde servi já como médico. Você entra como guarda-marinha. Certo. E depois, em 6 meses, é segundo tenente e sai como tenente médico. Certo. Você se adaptou bem à vida militar? Sim, naquela época. Mas percebi logo ali que para ficar o resto de minha vida como militar não seria bem o que eu desejava. Até porque ficou muito claro para mim à época que a proporção que você recebia as patentes, você se afastava da vida médica e ficava mais em vida de comando mesmo. Isso era bem claro.
E eu nunca pensei em me afastar da vida médica. Quando nós nos formamos em cardiologia já em São Paulo, um amigo que fez o discurso disse assim: sou médico porque não suportaria deixar de ser-lo. Eu gosto muito dessa frase. Meu caríssimo Luiz Eduardo, você esteve do Dante Pazzanese. Eu não sei se o nosso público telespectador conhece bem. Que você falasse um pouco do Dante Pazzanese, que é um instituto de primeiro mundo, um instituto de ponta na formação de cardiologistas, né? É verdade. Como sempre, não que outros estados não tenham isso, mas São Paulo é sempre pioneiro em tantas coisas. E já nos anos 60, final dos anos 60, São Paulo entendeu que precisava de alguns institutos para melhoria de seu aporte científico. Que eu me recordo agora, fez um instituto de engenharia, fez um instituto de biologia, que a gente chamava de biológico, e fez um instituto de cardiologia especificamente, homenageando a um grande cardiologista brasileiro, Dante Pazzanese. E esse instituto, de fato, ele não deixa nada a dever a qualquer outro grande hospital de cardiologia do país. É uma grande escola de cardiologia, eu diria, da América Latina. Porque até hoje, dentre os residentes, sempre tem pessoas, né? 3 anos. 3 anos. Eduardo, uma vez a gente conversando, você me disse, me deu uma informação que eu não precisei. A formação dos cardiologistas do Dante Pazzanese, ela é altissimamente prestigiada, né? Sim, é verdade. Mais do que a formação do indivíduo em medicina, né? É verdade, ela é muito prestigiada. O concurso é bem difícil. Na época eram 5 etapas de provas, só 20 vagas. Quando eu fiz agora, o Instituto cresceu muito, deve ter mais vagas. E complementando o raciocínio, na época 20 vagas. Para o país todo. Você vai lá, faz a prova, passou, perdeu, você vai embora. Existem outros ali, né? Você vai para outros. Vai. E muita gente da América Latina. Certo. Pessoas do Peru, do Equador, até de Ilhas Galápagos a gente tinha residentes. E eles submetiam provas também ou já era um outro? Não, um processo de seleção diferente. Né? Era uma prova especial. Convênios, isso. Eduardo, maravilha, muito bom. Agora vamos entrar já no nosso assunto, que é o assunto que eu chamo um assunto de fundo, né? O assunto que justificou e justifica a sua presença aqui. A primeira coisa que eu vou te perguntar, e deve ser uma curiosidade também dos nossos telespectadores, Eduardo, o que me chama a atenção é o seguinte: o coração, ele começa a bater, essa máquina maravilhosa começa a bater na vida intrauterina. E ela continua batendo por talvez 80, 90, até 100 anos, 70 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos às vezes, de forma ininterrupta. Que máquina maravilhosa é essa? E outra coisa, o coração começa a bater com quantas semanas? Na vida intrauterina ele começa a bater em que momento? Com poucas semanas de vida intrauterina, você já tem batimentos fetais. A máquina é maravilhosa. E essa maravilha, principalmente já na vida intrauterina, mas principalmente depois que a gente nasce e começa a ter contato com o meio externo, ela precisa de manutenção, como toda máquina. Quanto mais manutenção a gente dá a ela, mais saúde ela tem e mais capacidade tem de bater. Outra coisa, coração não tem preguiça não, né? Em torno de 100 mil batimentos diários. Diários. Que coisa estarrecedora. Uma pessoa que é mais acelerada vai a 120 mil diários. Meu caro Eduardo, e a gente dormindo ele continua batendo. Claro. Bate com uma frequência menor, claro, mas continua. Só uma possibilidade que eu me recordo agora do coração parar na vida da gente e a gente continuar vivo, que é nas cirurgias, né? Nas cirurgias, né? Fora isso. Eduardo, me diga uma coisa. Você falou manutenção do coração, do músculo, do miocárdio. Manutenção. Como é que se dá essa manutenção? Eu gosto muito desse exemplo que você deu de comparação com a máquina. A manutenção se dá com os hábitos. A manutenção se dá. Eu tenho 4 pilares que eu sempre converso com os pacientes: atividade física, o que você come, como você reage às situações do dia a dia, o estresse da cabeça, e a religiosidade, a espiritualidade. Eu estou absolutamente convencido que com esses 4 elementos você faz uma boa manutenção não só da saúde do seu coração, como do seu corpo. Mas, descreve rapidamente para a gente aqui, que nós temos muita coisa a conversar. Descreve rapidamente, por exemplo, o estresse. Tem como o indivíduo evitar o estresse? Não tem como evitar o estresse, mas tem como você reagir de maneira diferente à mesma situação de estresse. Eu sempre dou o exemplo da Fernanda Lima. Fernanda Lima, a gente está toda hora nela, né?
Alguém bateu no seu carro, 11 horas da manhã, sol a pino. Você pode descer, bom dia, querido, que infortúnio, rapaz, vamos resolver isso aqui, né? Ou você pode descer para morder, né? 5 palavrões, chutou o pneu 2 vezes. A situação... O coração sente isso? Sente, claro. A situação é a mesma. A realidade, ela não vai mudar. O que vai mudar é a maneira que você vai reagir àquela situação. O Eduardo, espiritualidade, como é? Mas isso é uma coisa muito interessante, doutor Jerônimo. Já faz uns 4 anos, aproximadamente, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem dedicado um bom grupo de profissionais para estudar espiritualidade e saúde cardiovascular. Veja bem, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade apenas. Certo? Então, esse grupo, você pode ter a religião que você quiser. Nós estamos falando de elevações da alma, de conceitos mais profundos de ética, de comportamento, de entendimento de uma energia superior, de alguma coisa que lhe move, além desse corpo físico e disso que a gente está aqui. E isso são estudos absolutamente sérios e científicos. Séria, né? Coisa séria. Coisa procedente. Procedente. Existem obras nesse sentido já publicadas? Sim. Agora, os números, os N, que a gente chama, o número de pessoas pesquisadas ainda são pequenos. Sim. Até porque não é um tema fácil. Você imagine. Posso citar o nome dele, porque ele tem... Dr. Álvaro Avezum, que ainda foi residente junto comigo, ele estava no 3º ano quando eu entrei no primeiro, ele estava no 3º de residência. Hoje é um pesquisador de renome internacional, com pesquisa de prevenção cardiovascular, com trabalhos publicados no mundo inteiro. E ele coloca o nome dele nisso. Ele não colocaria se não fosse uma coisa séria. Eduardo, agora me diga uma coisa. De todas essas adversidades para o miocárdio, de todas essas vicissitudes, vamos chamar assim, dificuldades, porque passa o músculo cardíaco, você poderia eleger o maior inimigo? Qual seria? Se você tivesse que eleger, você pode até não responder, fica à vontade, mas se você tivesse que eleger o mais, vamos dizer assim, o top de linha em agressão para o miocárdio, quem seria? É uma tétrade. Já que eu citei uma tétrade anterior, vou citar outra. Não é só o álcool, não é só o fumo, não é só o sedentarismo. Todos esses são péssimos, mas a tétrade fatal, tabagismo, diabetes, hipertensão e o colesterol muito elevado, dislipidemia. Certo. Tabagismo, o hábito de fumar, diabetes, certo, a hipertensão arterial e a dislipidemia. O que é a diabetes ou o diabetes? Pode ser o Eu chamo a diabetes, a doença diabetes. Então eu vou lhe acompanhar. A maioria chama o diabetes. Eu acredito que as 2 formas estejam corretas. Pela sua proficiência, eu vou lhe acompanhar. Eduardo, a diabetes, o que é que ela faz especificamente no nosso sistema cardiovascular? O que é que ela faz? O diabetes, ou a diabetes, ele é fundamentalmente um destruidor da circulação. Toda ela. Então, o problema maior dele é destruir o vaso por dentro. E aí vem todas as complicações de circulação que podem ocorrer. Como o coração faz parte desse sistema e também recebe sangue ele per si, por vasos que são muito delicados, chamados de coronárias, são vasos pequenos, de 2, 3, 4 milímetros de diâmetro. Então, ele também é muito sofrido. O cérebro, com os acidentes vasculares cerebrais, o coração, com os infartos, as anginas, os rins, né? Os rins são muito agredidos, com insuficiência renal e, quando pega os vasos periféricos, a arteriopatia periférica, aquela dificuldade de circulação que chega às amputações. Até pouco tempo atrás, conversando com os médicos da vascular, Alagoas era um dos campeões em amputação de membros. É um triste título para a gente. A grande maioria desses pacientes advindos de diabetes não controlado. Isso tem alguma coisa a ver com a política de saúde estatal? Sim. Tem, perfeitamente. Perfeitamente. Não gosto de atribuir todas as coisas ao Estado, mas a nossa política de saúde como um todo, não só com relação ao pé diabético, não só com relação ao diabetes, à hipertensão, etc., a gente tem deixado muito a desejar. Muito. Eu quero voltar a esse assunto com você, Carlos Eduardo. E a questão da predisposição genética? Estamos vencendo etapas. E a questão da predisposição genética? A predisposição genética existe
E eu diria o seguinte, já que ela é imutável, ao menos para os conhecimentos atuais, vamos usá-la como ferramenta para distinguir as pessoas que têm maior chance de ter o problema. Eu tenho uma prática no meu consultório, que eu não tenho necessariamente um grande embasamento científico nisso, mas tem um racional. Quando eu abordo alguém que tem grande predisposição genética, eu procuro fazer ele entender que as coisas que são mutáveis, ele tem que caprichar mais do que os outros. Vou dar um exemplo. Se um colesterol abaixo de 180 já seria muito bom para nós, para quem tem uma grande predisposição, 150. Se uma pressão de 130 por 90, 130 por 80 já seria bem razoável no controle do hipertenso, para eles, 12 por 8, 120 por 80, compreendeu? Se caminhar tantas vezes por semana, 3, 4, 5 vezes por semana, 1 hora, já ajuda muito a saúde, para ele, diariamente, se ele suportar. Ou seja, tentar otimizar no fenótipo, o que a gente pode mudar, para tentar compensar o que é imutável. Né? Você não escolhe a família que você vai nascer, a idade é imutável, né? Para as mulheres, quando vem a menopausa, isso é imutável. Eduardo, eu quero voltar com o assunto, mas só para a gente vencer. Existe uma hipertensão chamada de essencial, né? Sim. Isso você não consegue mudar também não, né? Não, ainda não. A hipertensão a gente divide basicamente em duas... Essa hipertensão ela é fatal, né? Você pode chamar assim, ela é fatal. A hipertensão essencial ela é fatal. Não necessariamente, não. É uma questão só conceitual. Talvez você queira se referir à hipertensão que a gente chamava antigamente de maligna, que é chamada de uma hipertensão resistente. Eu digo aquela que vai com a idade. Na idade, pelo enrijecimento dos vasos, ela dá como uma repercussão. Isso, essa não tem cura. Essa hipertensão é a mais comum. A hipertensão é essencial, quer dizer, primária. Nós não sabemos a causa, a gente tem que conviver com ela, não tem. Nós admitimos hoje que ela é multifatorial. Vem da raça, vem do comportamento, vem do consumo do sal, vem do peso, vem do sedentarismo, vem de tudo junto. Certo. E o que a gente faz é controlar. Se você usa remédio diariamente e controla, você vive muitos anos e muito bem com hipertensão. Claro que existem hipertensões de mais fácil tratamento. Existem algumas chamadas de resistentes que são danadas de tratar. Eu tenho pacientes que usam, sem exagero, 14 a 15 comprimidos diários para controle só de hipertensão arterial. É uma coisa impressionante. Eu já vi isso no hotel uma vez. Um cidadão sentou-se próximo a mim, eu fiquei observando. No jantar, no café da manhã? No café da manhã. Aí eu disse assim, rapaz, não vai conseguir comer mais nada. Por causa da quantidade de remédios que ele colocou. Agora, interessante que ele percebia isso, porque ele engolia um medicamento e olhava se alguém estava pilotando, né? Perdão, porque é a minha velha alergia. Desculpa. Sim, mas conclua seu raciocínio. Bom, mas, enfim, já existem hoje tratamentos alternativos, como, por exemplo, você queimar terminações nervosas que lidam com a circulação renal, com a artéria renal, a artéria que vai para os rins, deixá-la bem mais aberta. Muitas vezes você controla esse hipertenso sem precisar mais de remédio. A pesquisa tem avançado no sentido de ajudar mais essa dita hipertensão essencial num processo de cura ou de que torne a vida mais simples, né, com menos medicação. Eu acho que a gente... Mas esse movimento que você falou é cirúrgico? Sim, é cirúrgico. Em verdade, é um procedimento por dentro do vaso. Né? Dr. Ricardo César, aqui no Hospital do Coração, já fez os 2 casos. Dr. Leilton, na Santa Casa. Isso tem indicação. Não, a gente reserva esses casos, são bem selecionados e basicamente para essas pessoas que tomam todos os remédios possíveis e imagináveis e a pressão não controla. Ô, meu caro Luiz Eduardo, eu queria entrar agora em um assunto com você, que a gente fez aquela abordagem inicial, mas eu quero agora aprofundar mais. Como é que você vê o Estado, né? O Estado gestão, com relação a políticas de saúde e, claro, e a política também da saúde vascular? Como é que você vê? O que é que o Estado poderia fazer e não faz? Como é que a gente está nesse... Eu gostaria de abordar esse tema, se você me permite, falando do status sensu lato, o Estado sensu lato. Não estou falando desse governo atual, de fulano ou de cicrano. Nessa minha experiência, eu fiz 51 anos agora, me formei aos 22, nessa minha experiência aí de lida com a cardiologia, tanto do ponto de vista público como privado, inclusive público não só estadual como federal, que eu sou médico do Hospital Universitário,
é uma sucessão de equívocos. A gente tem avanços e retrocessos. A gente não tem uma política uníssona. A gente não tem uma continuidade de políticas de saúde, de prevenção. É uma coisa impressionante. Às vezes a gente avança, fica muito animado. Vou dar um exemplo agora. O convênio firmado entre o Hospital do Coração e o Estado, que vem salvando vidas, como foi de um bebê agora de 4 dias que recebeu um stent, amplamente divulgado, como é o caso dos pacientes que infartam no HGE, na emergência pública, que tem acesso a desobstruir o vaso e a ficar vivo, ficar com o coração bem melhor. Aquilo está funcionando? Está funcionando perfeitamente. O setor de hemodinâmica foi aberto agora, lá no HGE, enfim. Mas isso é uma coisa pontual, a gente precisa que isso permaneça. A gente precisa que governos que sucedem mantenham. Aprimorem. Você acha que expandam. E pode regredir isso? Infelizmente não só pode, como eu já vi isso acontecer várias vezes. Pelo amor de Deus. Olha, e essas coisas, elas têm causa e efeito sempre. Vou dar um exemplo bem rasteiro. Há 10 anos atrás, se um governo não tratou bem do saneamento, 8 anos atrás, vai aparecer mais casos de gastroenterite, vai aparecer mais casos de morte infantil, vai aparecer mais casos de mosquito e de doença relacionada ao mosquito. Isso é claro e cristalino. Mas os convênios continuam mantendo, né? Os convênios feitos pelo Estado com o... Pelo menos do ponto de vista da cardiologia, que eu saiba, estão mantidos. Nós estamos tendo agora um grande problema, com a chamada, ela foi chamada antigamente de Farmex, eu nem sei como é chamada atualmente, que é para concessão de medicamentos mais caros, né? Eram ditos de excepcionais, doenças crônicas. Nós estamos com grandes mecanismos de barreira, assoberbando os médicos, tá? E o paciente não tem acesso aos remédios, não tem acesso. O doutor Fernando Gameleira passa por isso todo dia, nós já fizemos reuniões no sindicato, é uma coisa absurda. Vou lhe dar um exemplo. Uma médica neuropediatra, não vou citar o nome dela, disseram que estava pedindo muita tomografia, ela só ia pedir uma tomografia agora se solicitasse um raio-x antes, um eletrocefalograma, coisas que são desnecessárias para aquele fim que ela quer a tomografia. Vou dar outro exemplo, ela prescreve um remédio tal ou qual, aí diz assim, para tomar esse remédio tem que fazer uma tomografia 2 vezes no ano, mas a própria tomografia que você tem dificuldade de fazer. Então são mecanismos de barreira que a gente precisa. A maioria desses protocolos não são do Estado, são do Ministério da Saúde, muitas vezes elaborados sem a presença dos grandes profissionais médicos, isso também é verdade. E a gente vai ter um problema sério com isso aí. Eu não sei como é que a gente vai resolver isso, mas os pacientes não estão tendo acesso às medicações porque existe uma barreira burocrática enorme, criada sem sentido. Meu caro, e isso na capital, né? Eu digo que no interior do estado, como é que está a assistência, aí especificamente com relação à parte cardiovascular? Exatamente. Como é que está isso no interior? Porque eu estou pensando no paciente de Santana de Ipanema, que já é uma cidade. Isso para lá. Olha, tem que vir para o Maceió? Eu vou falar da minha experiência pessoal, naturalmente. Eu não tenho os dados, eu até tenho alguns dados mais nacionais e tal, mas a impressão que eu tenho, atendendo lá no hospital universitário, onde a gente atende essa demanda, é um hospital terciário, que já atende um caso triado, atende a demanda toda de periferia de Maceió e atende do interior, a situação não é boa. Não é boa, com raras e honrosas exceções, né? Um dos problemas, fixar um cardiologista no município. Para você fixar um cardiologista no município, você tem que dar o mínimo de condições a ele, à família dele, né? Existe agora um projeto nacional, que é o projeto de carreira de médico. Do mesmo jeito que existe a carreira do promotor, a carreira de médico. O médico seria vinculado ao governo federal, receberia um salário muito bom, não teria qualquer vínculo com as prefeituras de ser ameaçado de demissão, disso, daquilo. E claro, teria que cumprir esse papel. Seria cobrado, né? Mas com outro patamar de relação com o empregador e salarial, né? Eu sei, quer dizer que o futuro ele não é tão claro como a gente... Não é tão claro. Não, né? Nós vivemos sempre essas dicotomias, essa contradição, esse é o termo. Então, no país hoje, você tem a certeza, e mesmo em Alagoas, você tem a melhor cardiologia do mundo, sem dúvida, e a pior junto.
Em São Paulo, a mesma coisa. Se você foge do grande centro, você tem a melhor cardiologia do mundo e a pior cardiologia do mundo caminhando lado a lado. Olha, só uma curiosidade, a gente pode até voltar mais adiante. A questão dos mais médicos, isso não serviu para alguma coisa, não? Você acha que pode se aproveitar um dos integrantes do programa Mais Médico na cardiologia? Você conhece alguma coisa? A avaliação que a gente fez no movimento médico até agora é que, infelizmente, foi um programa político, foi um programa de transferência de renda para outros países, especialmente para Cuba. Né? Isso, inclusive, ficou provado através de entrevistas e de tudo. Agora, o programa como origem, né, como ideia, eu acho que ele pode ser aproveitado. E acho que o momento de deslanchar é agora, onde o governo já acena que só quer brasileiros presentes, né, que vai cobrar mais e vai... Tem que ser aprimorado, né? Tem que ser aprimorado, sem dúvida. Eu diria assim, ele teria que ser reimplantado a partir de agora. Mas é um programa muito interessante de assistência a quem não tem, de colocar o médico lá junto. Talvez isso casasse com a tal carreira de Estado que a gente deseja, pudesse fazer uma fusão. Eduardo, e o médico da família, isso não produziu nada, não? O médico da família é muito importante, produz, tem tido resultados. Nós tivemos um viés muito particular aqui em Alagoas, que para montar as equipes, porque o médico não vai sozinho, é uma ação multidisciplinar. As equipes aqui no estado ficaram muito caras, do ponto de vista financeiro, pela remuneração de alguns profissionais que não têm a mesma remuneração fora do estado. Não estou dizendo que isso é certo, nem errado, mas isso atrapalhou um tanto os programas. Certo. E outra coisa que atrapalha muito o programa de médico da família é quando ele é vinculado às prefeituras e o prefeito não gosta do médico, ou mudou o prefeito, ou não sei o quê, ele demite todo mundo. Já tivemos vários problemas no sindicato com isso. Demite ou não paga, aí fica aquele negócio, aí o sujeito não vai mais lá e perde o segmento, até que venha outro prefeito, outro secretário de saúde com outra sensibilidade, com outro... É aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, da continuidade, da seriedade, de uma política realmente sólida e contínua. Mas para a gente não ficar tão triste também. Isso é do Oiapoque ao Chuí, não é só em Alagoas não, né? Não é só em Alagoas não. Isso em todo o Brasil? Não, acontece? Todo o Brasil. Com exceções, é claro, onde governos têm mais sensibilidade para essa área. Você ouviu agora agora nesses noticiários bem recentes que o Hospital de Santana estava para ser fechado? Você viu? Vi, eu não tenho dados especificamente sobre Santana, mas só para você ter uma ideia, eu vi isso ontem numa discussão que a gente estava, hoje pela manhã, uma discussão que a gente estava tendo já com os consultores de saúde privada. Entre 2010 e 2015, o Brasil fechou mais de 23.500 leitos do SUS. Pelo amor de Deus. Amigo, de 2010 para cá, a população cresceu. As necessidades cresceram. A tecnologia evoluiu. E nós perdemos o número de leitos hospitalares. E são dados oficiais do DataSUS. Quiçá tenha sido mais. Isso é quase que criminoso. E se a gente for ver, e os que estão funcionando como deveriam, aí nós vamos entrar na barra funda. Né? Vamos fazer um intervalo rapidinho e eu volto já fazendo uma pergunta a você de fundo, uma pergunta momentosa e uma pergunta que vai realmente nos deixar ou perplexos, quer dizer, a resposta, ou pelo menos alentados quanto ao futuro. Meus caros telespectadores, não saiam daí porque nós voltamos já. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, que nos honram com as suas audiências, a quem sempre agradecemos. Estamos retornando aqui com essa conversa agradável, essa conversa ilustrativa com o Dr. Luiz Eduardo Magalhães, um dos grandes cardiologistas do nosso meio social e do nosso país. Ele está aqui traçando um quadro objetivo, sincero, do nosso sistema de saúde e, evidentemente, com uma repercussão maior na área cardiovascular. Então eu pergunto, meu caro Luiz Eduardo, logo de chofre, eu lhe pergunto, qual é o futuro do SUS em nosso país? Né? O futuro do SUS depende exclusivamente de nós. Eu tenho uma visão otimista. Se toda a sociedade, nos envolvermos com o SUS e nós corrigirmos os grandes problemas que ele apresenta. É simples. Gestão, ainda temos grandes problemas de gestão com o SUS. Fiscalização, temos grandes problemas de fiscalização. Essa avaliação não é só minha, é do Movimento Médico Nacional. E financiamento. Sem a grana, sem o dinheiro, o SUS não vai fazer nada. Eu acho muito difícil, particularmente, que a gente toque bem o SUS sem reacender a ideia do cardiologista Adib Jatene, da CPMF ou qualquer imposto que o valha, é uma opinião pessoal essa, mas usando o dinheiro exclusivamente para o SUS. E não fazendo manobras como houve à época, tantos bilhões da CPMF foram para a saúde, mas nós tiramos da saúde tanto. Então isso foi uma coisa muito estranha. A ideia do professor Adib Jatene foi boa. Foi fantástica. Mas a dinâmica foi equivocada. Foi equivocada. Existem algumas coisas no país que eu tenho dificuldade de entender. Até depois eu queria ouvir a sua opinião. Crescimento negativo. Eu não vou entender isso nunca. O país teve um crescimento negativo de 2,8%. Não sei o que é crescimento negativo. Contingenciamento. Não, veja bem, a sua verba é de 30 bilhões, mas 8 bilhões você conta. Minha verba não é de 30 bilhões. Você tem 8 contingenciados. Agora, isso é teimosia da idade, viu? Doutor Gerônimo, você pode chamar todos os especialistas para me explicar isso, eu não vou entender. Isso é muito o jogo de dialética, né? É o jogo de dialética, exatamente. Outro dia, só para a gente flexibilizar, outro dia eu fiz uma audiência onde a advogada queria, num jogo de dialética, me convencer de uma situação inexistente. E eu disse, doutor, isso é jogo de palavras. Agora, a objetividade, o sentido é esse aqui. Vamos tratar desse sentido aqui. Exatamente. Você tem toda a razão. Porque, veja bem, Eduardo, nós vivemos constantemente, eu gostaria de chegar disso aqui, constantemente em estado de perplexidade, quase que entrando em depressão, e tendo algum alento, fica aquela coisa que ninguém entende. Por exemplo, meu caro Eduardo, essa questão dos remédios de alto custo e dos remédios de doenças crônicas. Isso aí é uma coisa devastadora. O nosso caríssimo Gamirê esteve aqui e disse que as pessoas morrem. Bom, essa aqui é a realidade. Exatamente. Então, veja bem, com relação ao SUS, você não acha que a universalidade do SUS é uma coisa que tem que ser repensada, não? Porque, por exemplo, eu sou atendido pelo SUS da mesma forma que é atendido uma pessoa que não é nada. Você veja que em Portugal existe um sistema de saúde que ele é auxiliado pelo pagamento das pessoas que podem pagar.
É uma coisa que às vezes pode parecer até simbólica, mas há uma contribuição, eu estou dizendo isso aqui, mas poderia haver um que se chama de um pensamento mais aprofundado. Então, se o indivíduo pode pagar, ele pagaria uma quantia assim, mas é totalmente de graça. Como é que você vê isso? Essa situação é complexa. Eu vejo a universalidade com bons olhos. Do ponto de vista da cidadania, acho perfeito. Quando a gente fala da questão do financiamento, aí passa por isso que o senhor sugeriu. Quando no tripé que nós lançamos, um vértice era o financiamento, então vamos discutir como é o financiamento, se é assim, se quem tem paga alguma coisa. Eu tenho um pensamento hoje pessoal, por favor, aí não vai nada de que dos cardiologistas brasileiros e tal. Eu não acredito mais em nada de graça. Não acredito nisso. Então, eu acredito em pagamentos diferentes. Se você só pode pagar 20 centavos pelo seu remédio, eu particularmente acho que você tem que pagar 20 centavos. Gratuitamente, não acredito. Não acredito, não acho que não funciona. Eduardo, agora voltando já pensando numa outra vertente, a medicina requer investimentos. Você está num hospital universitário, isso pode ser um bom aspecto, né? Um bom ambiente para se observar essa questão que eu vou colocar para você. Como é que você vê o investimento em saúde, tanto no ambiente privado como no público? Primeiro no público, como é que você vê o investimento? E como é que você vê no privado? Eu vou falar, claro, da nossa realidade local. A gente sabe que tem alguns hospitais públicos no país. Se viu de exemplo até numa campanha eleitoral para a presidência, um hospital público no Rio Grande do Sul, que na época a verba que ele recebia do Ministério da Saúde equivalia a toda a verba da Prefeitura de Maceió. Então, claro, tem que funcionar, certo? Mas assim, falando aqui do local, nós estamos muito sofridos em relação a investimentos. Ouvi hoje uma frase dita, inclusive, pelo jornalista Ricardo Mota, atribuiu ao governador, nosso atual governador, dizendo: nós somos o mais pobre entre os estados pobres. Provavelmente isso influi bastante nesses investimentos, mas o investimento, seja o federal que vem lá, ou sejam os locais, as conversas que tem com amigos, o que compreendo do sistema, ele é insuficiente. Você tem uma ideia? Saúde cresce há vários anos, há pelo menos 15 anos, cresce linearmente 14% ao ano. O custo. Com as novas tecnologias, com isso, com aquilo, com reposição do parque, qualquer coisa que o valha. Um país que cresce muito, cresce quanto? 8? 6? Essa conta não tende a fechar. Não tende a fechar. Não tende a fechar nos mais ricos, que você lembra que o Barack Obama teve um problema seríssimo, não quis, né, revisar lá os conceitos. Imagina num país pobre desse. No setor privado, a gente passa pelo problema dos custos também. O investimento é melhor, é maior, o parque cresce, mas quando você tem, por exemplo, um plano de saúde, ele trabalha em cima do que é chamado de sinistralidade. Certo. Então, a sinistralidade média dos planos de saúde hoje no país é em torno de 80 e poucos %. Temos planos de saúde aqui em Maceió que ultrapassam 90% da sinistralidade. Quando você junta isso com o custo administrativo, fica muito difícil de financiar a saúde. Então, é um modelo complicado. Eu não sou especialista nisso, mas assim como falei do SUS, acho que mesmo nos planos de saúde, mesmo na medicina privada, a gente devia ter uma grande discussão nacional sobre isso. Meu caro Eduardo, você faz parte de um sistema de plano de saúde, né? Faço, eu sou conselheiro da Unimed Maceió. E você é médico da Unimed também? Sou médico da Unimed. Me diga uma coisa, qual é o futuro dos nossos planos de saúde? Se nós não tivermos uma mudança em determinadas políticas da ANS e um grande pacto nacional, essa é a minha opinião, um grande pacto nacional com relação ao financiamento de saúde, onde estariam presentes os usuários, principalmente, claro, são o objetivo de tudo, os médicos, a sociedade civil organizada, etc, etc. O futuro não é bom. Essa conta, uma hora,
não vai fechar. Vai quebrar tudinho. Não vai fechar. Pode chegar a isso. Pode chegar a isso. E como é que nós vamos fazer? Vai migrar todo mundo para o SUS? Vamos ser submetidos ao capital internacional? Pelo amor de Deus. Como é que vai ser isso? Olha, vou te dar um exemplo aqui, Eduardo, e para os nossos telespectadores, é uma coisa, é uma avalanche de ações tratando. Sim, a questão da judicialização. Muito complicado para o médico, para o paciente, e muito complicado para os senhores, para os juízes. Não, eu estou logo dizendo aqui que eu sou um indivíduo, não é? Eu sou um indivíduo que eu sou um juiz, um magistrado, que eu sou muito sensível às questões de saúde. Claro. O padre Antônio Vieira, ele dizia, ele tem uma obra ele tratando do não, a palavra não, ele ensaio a palavra não. E lá no final ele fazia algumas deduções sobre o que significa o não, receber um não. Para você ter ideia, um indivíduo uma vez me disse um não quando eu tinha 14 anos, eu nunca mais consegui perdoá-lo nesse tempo. Você imagine o que é para uma pessoa que está necessitada. Verdade. Então o padre Vieira dizia, uma das coisas mais tristes que existe é você, num determinado momento da sua vida, ter que pedir. O padre Antônio Vieira dizia, uma das coisas mais tristes que existe é você chegar num dado momento da vida ter que pedir, mas mais triste do que ter que pedir é ao pedir receber ou não. Então eu confesso aqui, e não tem nenhum problema, eu dificilmente nego uma proteção. Doutor Jerônimo, uma das coisas que começaria a resolver isso, sem medo de errar, seria a boa formação médica, fazer medicina mais humanitariamente, fazendo boas e inteligentes escolhas. Eu dou um exemplo, se eu consigo diagnosticar uma dor de cabeça com um exame que custa X, por que eu vou, por qualquer motivo que o valha, por má formação ou para aparecer dentro do paciente, usar 20X? Isso também faz parte desses custos, a prática médica, tá certo? Agora, claro, com uma remuneração decente para os médicos. Isso aí eu acho que a gente não pode abrir mão. Humanizado sim, escolhas inteligentes sim, e o restante vem de um grande pacto nacional. Na minha cabeça é assim. Ô Eduardo, você acha que o médico é mal remunerado no nosso país? Tenho certeza absoluta. Nós temos as exceções, naturalmente. Sim, claro, estou falando, mas regra geral. Regra geral, muito mal remunerado. Tanto mal remunerado pelo Estado, como remunerado pelo sistema privado. Pelo sistema privado, exatamente. A ponto de manter essa loucura que você vê, nós médicos, envolvidos na correria, em manter 4, 5 empregos, em ter muitas vezes que atender, desculpe o termo, esbaforido, porque tem um horário estourado aqui e ali. Isso é impraticável, é ruim para o médico, é ruim para o paciente, principalmente, né? Aumenta a sua chance de erro, de equívoco, né? Muitas vezes sobrecarrega o próprio sistema de saúde. Porque se você não tem tempo para conversar com o paciente, para extrair dele como ele vai dizer a doença para você, aí você substitui por um monte de exame. E mais, se você tem essa prática anos a fio, você começa a gerar no paciente uma cultura. Então veja como é complicado. Se o sujeito chega para mim e diz assim, o senhor não vai pedir uma ressonância, uma tomografia, não sei o quê, ele pode começar a julgar que eu sou um médico menor. Exatamente. Porque eu só fiz o eletro e 2 exames de sangue. Estou falando, claro, o senso lato. Existe isso mesmo? Existe isso, claro. Hoje, muitas vezes, o médico é pautado pelo paciente. Eu vim aqui para que o senhor me fizesse a glicemia, o PSA. Isso ele vai buscar no Google, né? Ou como eu vejo aqui, alguns profissionais de saúde não médicos, 70 pedidos de exame de sangue. Alguns não têm qualquer comprovação científica. É como se fosse uma maneira de dizer ao paciente que tem aquele conhecimento que, do ponto de vista prático, você não vai levar, né? Que é uma coisa que eu digo sempre, doutor, para os meus pacientes, principalmente quando eles estão muito ansiosos com exames, eu digo, olha, se o senhor fizer exame todos os dias, todo dia, escolha um e faça, a sua saúde não vai mudar em nada. Claro, o exame é uma fotografia, é uma análise que às vezes pode vir errada ou equivocada. O que muda a sua saúde não é fazer o exame. O que muda a sua saúde? Comer, atividade física, espiritualidade. Isso muda a sua saúde na prática, né? E por causa disso nós vamos deixar de fazer exame, não fazer nunca mais? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, é fazer na hora certa,
né? É fazer os exames corretos, com quem sabe interpretar, com quem sabe direcionar a sua vida para aquilo ali, e não ficar ali enganando. Imagina, você vai 12 anos para o médico, de 6 em 6 meses fazendo exame sem mudar nada do seu dia a dia. Um dia aparece um infarto, e, rapaz, mas não era isso que a gente queria evitar. Por que não evitou? Verdade. Ô, Eduardo, já que a gente está falando aqui, eu quero retornar aqui àquela caminhada nossa específica do coração. Eduardo, o que vem a ser o infarto do miocárdio, hein? Rapaz, até os anos 60, achava-se que... Você pode conceituar isso? Claro, até os anos 60 você achava que o coração infartava e depois o vaso entupia, porque aquela área infartada, que é uma área que morre, é uma necrose. Certo, isso né? no músculo cardíaco. No músculo cardíaco, né? Imagine, uma parte do coração morre. Faz uma ferida, necrose e morre. A necrose, para exemplificar para o telespectador, se você puser um elástico no seu dedo, ele vai começar a doer depois de determinadas horas, ele vai ficar roxo, preto. Quando ele ficar preto, ele infartou. Ele está necrosado, morreu. Então, o infarto do coração é isso. É como se você botasse um elástico no seu dedo, é a mesma coisa. Então, e por que ele ocorre? Bom, grande maioria das vezes é porque formam-se placas de gordura dentro do vasinho que nutre esse músculo, e essa placa de gordura se rompe, o organismo entende que rompeu o vaso. A placa rompe dentro do vaso, a placa de gordura. Certo. Na luz do vaso. Na luz do vaso. Rompeu. Aí o organismo entendendo, para romper o vaso, ele forma um trombo, um coágulo. Aí o vaso para a circulação de vez. E aí o músculo Eduardo, não morre. tem como mudar essa mensagem, né? Essa resposta, essa mensagem, não? Tem como mudar. Se já ocorreu, ou você usa um remédio que dissolve o trombo, que são os trombolíticos, são bastante válidos para o tratamento, ou você vai com um catéter até lá e abre o vaso com um balão e põe um stent, que é como uma molinha, um bob de cabelo. Certo. Eu gosto mais da figura do bob. Bem pequenininho, que segura o vaso. Tá certo? Agora, o que é mais importante é nós evitarmos que chegue aí. Chegue a isso. E para evitar que chegue aí, seu colesterol tem que estar baixo, sua pressão tem que estar controlada, seu diabetes tem que estar bem controlado, você tem que fazer atividade física. Doutor Jerônimo, uma palestra que eu assisti ano passado, Congresso Brasileiro de Cardiologia, com um grande fisiologista, doutor Gil, do Rio de Janeiro, da UERJ. Se você controla adequadamente sua pressão, você diminui 2 vezes a chance de ter um evento. Infarto, morrer, derrame, AVC. Se você controla bem seu diabetes, a mesma coisa, você diminui 2 vezes a chance. É um número alto. Se você faz atividades físicas regulares, você diminui 5 vezes a chance. Atividade física 5 vezes. Diminui muito mais do que o controle. Então, né? Eduardo, só pra gente, os nossos telespectadores, não vamos generalizar, o que você fosse objetivo. Qual é o principal sintoma do... Depois vou fazer uma outra pergunta com relação a isso. Qual é o principal sintoma do infarto? Ainda é a dor. É a dor. Dor no peito ou na face anterior do tórax. É uma dor que incomoda. É uma dor de moderada ou mais. Que muitas vezes vem para a mandíbula. Ela é persistente? Persistente. Que vem com sudorese. Ela não fica oscilando não, né? Oscilando. Pode oscilar, mas em geral ela é persistente. Certo. Ela pode vir para o epigastro, para o estômago. E muitos casos de infarto já foram confundidos com gastrite. Para o dorso, para as costas, para os braços. Para ambos os braços ou do lado esquerdo? Tanto faz. Vai mais para o esquerdo, mas pode ir para os 2 braços, pode ir até para o braço direito excepcionalmente. Sudorese, palidez. Eduardo, se você tem uma dor persistente no peito, uma dor que não está melhorando em sua casa, e especialmente se você tem fatores de risco, é mais interessante ser a presença do médico. Eduardo, aquele remédio sublingual é Isordil, é? Isordil, velho Isordil, Qualquer pessoa pode usar com ela no bolso por via das dúvidas? O que você acha disso? Não é uma prática recomendável. Eu vi que anda na bolsa. E você já teve? Nunca tive, não. Mas o que é isso? Na pasta dele vem assim e diz, se eu sentir dor, já sei. Não é uma prática recomendável, a não ser que o próprio médico da pessoa recomende para evitar angina. Certo. Tá? Algumas vezes você vai acertar, mas, por exemplo, se você estiver começando a cair sua pressão arterial, se estiver de fato infartando, você pode chegar ao choque com o Isordil. Então, que é o nitrato, né, a substância dele. Então, eu ainda acho de melhor estratégia, se alguém tem muito medo de infarto,
e não tem alergia, andar com aspirina. Aspirina, né? Mastigar um comprimido de aspirina de 300 miligramas ou 2 de 100 e, claro, procurar ajuda médica. Imediata ajuda médica. Existe um infarto assintomático, Eduardo? Aí é um perigo, aí não tem para ninguém, né? Olha, eu confesso a você, doutor, que assintomático praticamente não existe. Agora, existe o que a gente chama de equivalentes anginosos ou equivalentes do infarto. Então, por exemplo, os idosos e os diabéticos, especialmente avançados, por perder as terminações nervosas que dão sensibilidade à dor, eles podem infartar sem dor, mas tem a sudorese, mas tem palidez, Pode ter vômito. falta de ar, vômito, inquietude. É um diagnóstico mais difícil? Mas assim, totalmente assintomático, muito pouco provável. E é fácil, você chegar numa unidade hospitalar, é fácil fechar o diagnóstico do infarto? Às vezes não é fácil. Como atualmente os exames de laboratório são muito sensíveis, a gente habitualmente usa 3 aspectos: a clínica, o eletrocardiograma e os exames de laboratório. Se 2 dos 3 são positivos, você infartou. Certo? Não tem conversa. Não. Então, mesmo que a clínica seja totalmente atípica, mas se o eletro está lá alterado e os exames de sangue estão alterados, está Exame de infartado. sangue, né? Eduardo, o exame de sangue, aquele hemograma, né? Ele é como uma vitrine, Nesse caso, o que a gente dosa são substâncias que estão contidas dentro do músculo do coração. Uma enzima chamada CK, da forma MB, um outro componente chamado troponina, que faz parte da específica, que faz parte da contração do músculo cardíaco, troponina, e um outro chamado mioglobina. Esses testes, às vezes, podem ser feitos com a fita. Algumas emergências, uma gota de sangue numa fita e você já tem uma boa noção ali. De que se é infarto ou não, sim. O Eduardo, ainda continuando nessa linha, uma criança pode dor no peito, procura o médico. Pode facilitar, né? Então me diz uma coisa que é minha curiosidade e com certeza dos nossos telespectadores. O indivíduo infartou, ele não sabe ainda, mas ele começou a sentir aquela dor, aquela dor no peito e tal. Ele não sabe, mas eu estou só colocando, ele está infartando, certo, mas ele não sabe. Ele não sabe. Ele está sentindo a dor. Qual é o tempo de atendimento até que o coração começa a ser lesado? Ele já é lesado de imediato. A questão é a quantidade de lesão. Quanto mais precocemente for abordado, quanto mais precocemente o vaso for reaberto, menor a lesão. Pode acontecer até de não haver lesão nenhuma. Mas lembra o exemplo do elástico do dedo. Claro. O elástico está lá, o dedo não está preto ainda, não está podre. Tá? Ele está doendo, ele está começando a ficar pálido. Então é a mesma coisa, essas fases iniciais, o músculo muitas vezes é recuperado, mas ele já está sendo lesado lá, já está sem oxigênio, né? Já está sem nutrientes. E reverte ou aquela lesão que aconteceu, ela não reverte mais? Certo. 3 horas já começa a ter muita lesão, 6 horas a lesão já é maior, após 12 horas praticamente não há mais qualquer reversão. Então, quanto mais cedo abordar, existe até um aforismo que tempo é músculo. Tempo é músculo. Quanto mais cedo você abordar... Há vários casos de pessoas que infartaram, sofreram atendimento rápido e não ficaram com lesão nenhuma. Pelo menos nos exames que a gente tem de detecção, né? Certo. O Eduardo, isso me vem agora a lembrança. Eu tenho um grande amigo, ele é engenheiro da Petrobras. Nós somos criados, né, ali no mesmo ambiente, aqui em Maceió. E eu me recordo que o pai dele estava numa fila do banco. E aí ele faleceu, claro, eu aqui não estou maldizendo. Mas veja, você pode chamar de ignorância ou irresponsabilidade, você escolhe. Com certeza ele se comportou dessa forma. Ele estava numa fila de uma instituição financeira, chamava-se APEAL, não existe mais aqui. E ele sentiu uma dor precordial. E repare, ele disse assim, é uma gripe. É uma pena. E foi ali pro Caldinho do Vieira tomar uma cachaçinha com limão. Mas isso já aconteceu até com cardiologistas, né? Pronto, foi a fatalidade. Como também existem casos, infelizmente, quando o infarto é muito extenso ou o vaso é muito importante, ou por coisas do destino, coisas que a gente ainda vai estudar, ainda vai saber, que você faz tudo certo e não consegue reverter. Isso é possível, né? Existem infartos tão importantes ou num ponto tão vital do vaso, um vaso tão grande que nutre aquele coração, que causa
a morte súbita de imediato. Você até tenta o resgate e não consegue. Mas a chance de sobrevivência hoje é um infarto, especialmente depois da angioplastia do stent, é muito, muito, muito grande. A mortalidade global deve estar em torno de 6%. Essa mortalidade já foi, quando nós éramos estudantes, mais de 30% das pessoas que infartavam faleciam. 6%. É uma grande evolução. Grande evolução. E continua evoluindo. Sem esse convênio do Estado e sem usar angioplastia e stent, 15%. Certo. Já dobra. Quando você usa o stent, quando você aborda do ponto de vista hemodinâmico, 6, 7%. Essa colocação do stent, ela oferece algum risco? Oferece, mas numa mão experiente, doutor Jerônimo, sopa no mel. Não sei como é. Ô Eduardo, uma criança pode nascer hipertensiva, uma criança, por exemplo... Com hipertensão arterial? Sim, com 3 meses, 4 meses, a criança é hipertensa. Isso existe? Existe. Em malformação das artérias dos rins. Se a artéria do rim nasce muito estreitada, ela já dá diagnóstico de hipertensão. Uma das coisas que deve chamar a atenção do pediatra, até de uma mãe mais cuidadosa, algumas crianças nascem com a aorta do tórax ou do abdômen super com um estreitamento muito grande. Então o que é que acontece? Os pulsos e a pressão nos membros superiores é alto. Entretanto, os pulsos nos pés lá embaixo quase você não percebe. Para chamar a sua atenção, opa, tem alguma coisa errada com esse garotinho. Como é que ele tem tanto pulso aqui não tem nada lá na perna? Isso é totalmente irreversível, né? É cirúrgico. É cirúrgico? É cirúrgico, Sempre cirúrgico, né? Cirúrgico. Vai lá, faz uma plastia, refaz a aorta, tudo resolvido. Eduardo, já estamos encaminhando para o final do nosso programa, mas ainda lhe faço pelo menos 2 provocações. A primeira delas é a seguinte: a cardiologia, você já falou, mas eu queria que você aprofundasse. A cardiologia aqui em Alagoas, como é que ela anda? Em termos de profissional e em termos de tecnologia? Olha, em termos de profissionais, eu vou puxar a sardinha para o meu saco. Pode puxar. Para o meu balaio. Eduardo, eu lhe conheço. Nós temos... Eu lhe conheço e sei que você não é de mim. Não, de forma nenhuma. Nós temos grandes profissionais de cardiologia em Alagoas. Eu me surpreendo, às vezes congressos muito distantes, os congressos brasileiros aqui da gente. Às vezes eu acho até, rapaz, eu acho que só quem vai sou eu. Quando eu chego lá, está todo mundo lá. São pessoas muito comprometidas, muito interessadas. Nós vamos trazer, estou dizendo nós, mas nem estou fazendo parte da equipe, o Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia no ano que vem será aqui em Alagoas. Então, do ponto de vista dos profissionais, vocês não tenham dúvidas. Nós temos, eu posso dizer, a excelência. Nós estamos muito bem servidos de profissionais de cardiologia, inclusive com residência de cardiologia em andamento. Do ponto de vista de profissionais, nós estamos... Já está vendo residência ou está... Temos residência. A Santa Casa tem residência de cardiologia há muitos anos já. Há muitos anos, né? E já formou colegas com os quais eu convivo e trabalho e sei da competência deles. Ô Eduardo, ainda antes de terminar a nossa conversa aqui, como é que está, passa, né? Como é que está o hospital universitário? Como é que está o nosso hospital universitário? O hospital universitário... Ele está bem, ele está sofrível. Outro dia eu vi um greve para lá. Como é que está o hospital universitário? A minha visão do hospital universitário é que ele é um hospital de grande potencial. Ele não está bem. Hospital de referência. Mas ele já esteve em situação bem pior. E agora há um problema até político para resolver, né? Porque houve uma mudança da reitoria. E mudando a reitoria, houve uma mudança da filosofia do atendimento. Atualmente a nossa diretora, inclusive, é a pessoa que veio do Rio de Janeiro. Vamos dizer assim, ela está numa situação provisória, posso dizer, porque nós sempre elegemos os diretores do hospital universitário, mas eu diria que ele tem perspectiva de muito melhora. Eu sou, apesar de tudo que falei aqui, eu sou um sujeito otimista. Eu acredito na melhoria da saúde do Brasil, acredito que grandes homens vão assumir isso, que nós vamos colaborar para isso, acredito em melhoria do hospital universitário e mesmo da melhoria de saúde em Alagoas. Agora, isso não virá passivamente. Certo. Nós, como sociedade, nós temos que procurar, não só cobrar, fazer a nossa parte também. Meu caríssimo Eduardo, eu quero agradecer a sua presença. Você, como tantos que já passaram por aqui, você abrilhantou o nosso programa, você trouxe luzes, né, nessa área que é tão nobre, que é a cardiologia, e você enriqueceu, volto a repetir,
o nosso programa. Quero te agradecer, quero te desejar muito sucesso na tua atividade profissional, com a sua família, e quero e desejo, estimo, Eduardo, que você continue sendo esse amigo, esse homem decente e honrado e que eleva a nossa Alagoas. Sucesso para você e seja muito feliz, meu amigo. Muito obrigado, doutor Jerônimo. Obrigado ao público. Agradecemos nós. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.